Queridos, graça e paz, a paz do Senhor, boa noite, que eu não erro nenhuma, né? Porque a gente vai em muita igreja, a gente não sabe às vezes o cumprimento certo, né? A gente chega em cada lugar, a gente encontra um cumprimento diferente. Mas de um povo abençoado, de uma família que em um grande dia, né, vai ser reunida e vai estar morando no mesmo lugar. Amém? Quantos fazem parte dessa família que vai para o céu? Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 126. Eu não sei se vocês têm o hábito de se colocar de pé. Se tiverem, fiquem de pé, por gentileza. É até bom que a gente encontre. À medida que você achar, você fica de pé. Faz assim, que aí a gente já tem uma noção de quanto que o povo achou. É um salmo que a Bíblia nos fala que faz parte de um grupo chamado Cântico dos Degraus. Talvez na sua Bíblia, umas versões um pouco mais antigas estão ainda, tá ali no título, Cântico dos Degraus, né? Também quer dizer Cântico de Romagem, Cântico do Peregrino, Cântico de Romaria. Ou seja, era um salmo que são canções, faz parte de um grupo de canções que tinham que ser pelo menos uma vez entoadas, tá? Que faziam parte da peregrinação do povo quando ia até o templo, tá? Uma vez no ano. Então, eles cantavam e esse fazia parte desses salmos, né? Achou aí? Amém? Vamos ler? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. E você diga amém. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui para receber de Ti a porção. Que o Senhor ministre sobre nós a Tua palavra. Senhor, este mês que tem sido voltado, Senhor, a ministrações para a família, que é o nosso maior patrimônio. E nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, fale ao coração da sua igreja, e que o teu povo seja revigorado, que o seu povo seja, meu Deus, tenha a sua esperança restaurada, que o seu povo seja avivado por ela, em o nome de Jesus. E você diga amém. Se assente dando glória a Deus, viu? Essa instituição que é a família, que começa no Éden, que é criada por Deus, antes da igreja, né? A família foi criada. Essa instituição que nós temos visto, que o Senhor preserva, que o Senhor nos coloca para nós e para todos os seres humanos como a base, como sustentáculo, como uma estrutura que faz alguém ter uma vida equilibrada, é a família. Uma estrutura, uma instituição, podemos dizer assim, que tem sido muito atacada, muito assolada, e temos visto muitas devastadas, tá? E no decorrer desses anos, nós tivemos um período em que a família tem sido muito bombardeada, tá? Com inúmeras formas de pensar, ideologias, e isso tem sido algo muito maléfico para a família. E nós louvamos a Deus porque o Senhor tem dado essa direção para a sua igreja, de salvaguardar, de preservar, de valorizar os laços familiares. A igreja tem sido verdadeiramente um instrumento de Deus para a cada dia fortalecer, né, zelar pela família. E nós louvamos a Deus porque o Senhor, Ele tem nos alimentado pela sua palavra. E fruto da intercessão, fruto de uma busca
nós temos visto verdadeiramente Deus restaurando famílias, Deus abençoando pessoas e Deus trazendo alegria para lares. E nós louvamos a Deus por isso. Quando nós olhamos para este texto aqui, queridos de Deus, nós encontramos aqui um texto que não tem um autor definido, revelado, mas um texto muito rico, diante desse grupo que nós falamos, dos cânticos do peregrino, ou de romagem, ou de romaria. Esse aqui é mais um que vai falar dos feitos do Senhor, que vai falar das grandezas de Deus. E neste salmo, qual é a abordagem? O povo de Deus, a primeira geração do povo do Senhor, foi uma geração que foi temente ao Senhor, que serviu a Deus. A segunda geração, tendo a primeira como referência, também foi fiel a Deus. Mas a terceira geração foi uma geração que, meio que carente de referenciais, ela vai quebrar a aliança com o Todo-Poderoso, vai se voltar para a idolatria, para a imoralidade, para inúmeros pecados que Deus tanto abominava. Esse povo vai pecar, esse povo vai fazer muita coisa que desagrada a Deus. Nós conhecemos muito bem a história. O povo já havia passado por um grande cativeiro, que foi no Egito, tá? E mais uma vez o povo, diante de uma rebeldia, Deus vai trazer juízo. E esse povo agora vai ser levado pela segunda vez, agora por um cativeiro um pouco menor, mas levado pela segunda vez agora, primeiramente pela Síria, o Reino do Sul, depois por Babilônia, que leva o Reino do Norte, enfim. E o povo vai ficar cativo por 70 anos em Babilônia. O povo está ali em Babilônia cativo durante 70 anos. Até que o Senhor, de uma forma sobrenatural, Ele vai usar um ímpio, vai usar alguém incrédulo, alguém que não tinha uma linhagem israelita. O rei Ciro vai ser usado, Deus vai falar com ele, Deus vai mostrar a ele que ele precisava liberar um edital, um decreto para que o povo fosse livre e retornasse para a sua antiga pátria. E após 70 anos vai ocorrer o que Isaías e Jeremias chamam, que os teólogos também denominam de profetizaram. Isaías e Jeremias profetizam e os teólogos chamam de o segundo êxodo. O povo mais uma vez vai ser livre das garras de um opressor e vai voltar agora para a terra da promessa. O povo então estava devastado no cativeiro e agora o povo vai regressar para a sua antiga pátria para reconstruir o que havia sido devastado e destruído. Nós vemos aqui uma história que nós podemos ter a plena certeza de que tinha um cunho muito familiar, que é totalmente voltada para a família, porque nós vamos ver pessoas que até então estavam sendo subjugadas e agora elas recebem a liberdade e elas saem do cativeiro e elas reconstroem a vida. E da mesma forma o Senhor tem feito comigo e com muitos aqui, eu acredito que com você, porque até algum tempo atrás também estávamos subjugados, escravizados nas garras de um opressor. E o Senhor nos trouxe a libertação, e a Bíblia vai dizer para nós que se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos livres, saímos do cativeiro e agora nós estamos reconstruindo, buscando a restituição para a nossa família. Quantos creem que Deus tem uma restituição familiar aqui hoje? Pois bem, olhando para esse texto aqui, eu quero extrair algumas lições para nós. Quero compartilhar com vocês aqui algumas lições para que a gente possa verdadeiramente entender qual é o propósito de Deus para nós na noite deste dia. O texto vai nos mostrar, e eu queria que você acompanhasse, eu quero expor aqui os versículos. O primeiro versículo vai dizer para nós que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Pois bem, Ciro dá o decreto, o povo regressa, e como havia sido algo sobrenatural,
como após 70 anos, que é muito tempo, após 70 anos de espera, Deus cumpre com a sua promessa. Afinal de contas, ele não é homem para que minta, como nós cantamos aqui, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E Deus, no cumprimento da sua palavra, ele realiza a libertação do povo. E após 70 anos, o povo é livre para voltar. E eles têm um sentimento muito grande, muito alegre no coração. Havia uma expectativa muito grande. Eu queria desenhar um pouco a cena e compartilhar isso com vocês. Eu imagino agora aquele povo, depois de 70 anos cativos, né? Eles estão regressando para a sua antiga pátria. Imagino eu, alguns pensando assim: olha, eu vou reconstruir o que meus pais começaram. Eu vou restabelecer a minha família, eu vou novamente voltar para a terra. Muito poucos voltaram, porque 70 anos, alguns morreram no cativeiro, mas eu acredito que alguns que foram como crianças, retornam agora dizendo: olha, eu vou rever a terra que um dia eu pisei, que era a terra da promessa. Enfim, e o sentimento era um sentimento de que verdadeiramente, como eles falam aqui, como o texto vai dizer, que eles ficaram como quem sonha, era algo que também, além de de fazer parte das emoções daquele povo, deles estarem regozijantes nas suas emoções, afinal estavam voltando para a terra da promessa, também era algo assim relacionado a sonho no que diz respeito de projeto. O povo agora regressa traçando metas, o povo regressa com objetivos, o povo regressa com ideais, né? E aí o que me chama a atenção? Quantos aqui têm sonhos para a sua família? Né? Todos. E a gente, quando se fala de sonho, não é aquela guloseima que eu não como mais, que está na padaria, né? Que muitos gostam muito de comer, que se fosse fazer não comia mais aquilo, só engorda. Mas a gente vai falar justamente disso, desses projetos, desse plano, desse ideal. Nós temos planos para a família, nós temos planos para os filhos. E aí, quando nós nos colocamos nessa questão de sonhar, tá? Há uma música secular que vai dizer algo que eu discordo totalmente, que vai dizer que sonhar não custa nada. Era um samba, eu acho, né? De escola de samba, uma coisa assim. Muito pelo contrário. A gente sabe muito bem, Débora Botcher, ela vai dizer que quem disse que o preço dos sonhos é baixo? Sonhar não é barato, não é? Sonhar é algo que desprende inúmeros preços a serem pagos, não é? Robert James Waller, ele vai dizer: a vida nunca é fácil para aqueles que sonham. Concordo plenamente com ele. Quando a gente vai falar de sonho, Vitor Hugo ainda vai dizer assim: não há nada como um sonho para criar um futuro. Quem não sonha não tem futuro, não é? E Vitor Hugo vai dizer que não há nada como um sonho para criar um futuro. E ele vai dizer assim: utopia hoje, né? Carne e osso, ou seja, realidade amanhã. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Qual é a maior dificuldade do sonho, creio eu? É esbarrar com a realidade. Qual é a maior dificuldade de se sonhar, pastor Marco Aurélio, pastor José Wellington? É esbarrar com a realidade que contradiz a direção em que o sonho vai. A Bíblia vai dizer para nós que aquele povo agora vai chegar de novo em Israel. E eu me recordo que Neemias estava lá em Suzana, Fortaleza, trabalhando. E Anani, ele vai trazer um relatório que tem a ver com isso aqui. Anani vai chegar e vai dizer para Neemias assim: Jerusalém está com os muros derrubados e com as portas queimadas. A cidade estava devastada, afinal de contas o povo tinha sido levado cativo. E qualquer viajante que passasse por ali saqueava a cidade. E a cidade agora está devastada. O Estado de Israel está devastado. Jerusalém está destruída. O povo vem sonhando.
mas esbarra com a realidade caótica de Jerusalém. E eu quero aqui fazer uma comparação aqui com você aqui. Não precisa responder se você não se sentir confortável para isso. Quando a gente lembra de sonho e de realidade, acontece uma coisa muito interessante. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, já tiveram um sonho muito bom? Sonho maravilhoso. Dormiram, tiveram um sonho maravilhoso. Mas na melhor parte do sonho você acordou. Né? Todo mundo, né? Aqui é 100%. 100%. Mas a pergunta que eu quero te fazer, eu não vou falar para você levantar a mão, porque pode ser que você fique constrangido com isso. Mas eu acredito que 99,999% já fez isso. Né? Acordou. Aí a pessoa pensa assim, eu vou voltar a dormir. Para continuar da onde eu parei. Ninguém fez isso aqui, né? Ninguém fez. Eu já vi gente dizer que deu certo, já vi gente dizer que não deu certo. Hã? Não funciona. Mas comigo já deu certo, né? E aí a gente, por quê? Por que da atitude? Porque a realidade que você experimentou no sonho, na verdade era algo que você queria estar vivendo. E você tentou dormir de novo para desfrutar um pouco mais daquele momento maravilhoso que você passou. Não é isso? E aí o que nos chama a atenção aqui? Quando nós olhamos para o texto aqui, nós vamos ver um exemplo de um povo que agora regressa e que tem esse choque com a realidade diante do seu sonho. Mas a gente entende muito bem, olhando para aqui e olhando para o que Deus fez com este povo, que o Deus que eu e você servimos, nós hoje não precisamos mais voltar a dormir para experimentar uma outra realidade. Opa, entenda bem, tá? Há uma frase que diz assim, você bloqueia o seu sonho quando você permite que o medo seja maior do que a sua fé. E aí muita gente hoje não sonha, porque tem medo de que aquilo nunca aconteça. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que o Deus que nós servimos é um Deus que eu não vou precisar dormir para desfrutar de algo bom, porque Ele tem poder para transformar a minha realidade. O povo que ontem estava no cativeiro, hoje já estava livre. E eu vim aqui para dizer para você o seguinte, pode ser que hoje a sua realidade seja uma, mas eu libero uma palavra que o seu sonho pode se realizar, e Deus vai mudar a realidade da sua vida. O Senhor mandou dizer para algumas pessoas aqui, dizer assim, volte a sonhar, volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Não deixe seu sonho morrer, não deixe seu sonho se frustrar. Não coloca na gaveta, porque o teu Deus vai fazer você alcançar amanhã aquilo que hoje é utópico, mas amanhã eu creio que dias melhores virão. Eu creio na restauração da sua casa. Acredite, Deus vai restaurar a sua família. Os sonhos se tornarão realidade. Levante a sua mão, preciso liberar uma palavra profética aqui nesta noite. Eu profetizo dias melhores para a sua casa, dias melhores para a sua família. A partir de hoje, escreve essa data: dias melhores acontecerão. Você pode aplaudir este Deus? O sorriso, versículo 2, acompanhe comigo. Então
A nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações. Vamos parar aqui. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. O povo começa a ter o cativeiro virado, e começa a ter a sorte restaurada. Mas qual era a realidade daquele povo ainda em Babilônia? O Salmo 103 vai descrever muito bem isso, não precisa abrir, eu vou ler para você rapidamente. Salmo 103 fala das saudades da pátria. E o Salmo 137. E vai dizer assim que, junto aos dias de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, isso o povo de Israel ainda em Babilônia. Nos salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, olha como o povo dizia, que nos alegrássemos, dizendo, canta-nos um dos cânticos de Sião. E o povo vai dizer assim, como cantaremos cântico ao Senhor em terra estranha? O povo já havia passado por um processo de apostasia, propriamente dito, um afastamento de Deus. E o povo agora, ali no cativeiro, estavam muito distantes de Deus. Então, na boca daquele povo não havia mais alegria. Não havia, eles mesmos diziam, nós não temos motivos para cantar. Nós não temos motivo para nos alegrar. Agora eles regressam. E aí o que nos chama a atenção, irmãos? Que isso tem muito a ver comigo e com você. Porque quando a gente passa por momentos de cativeiro, vamos colocar dessa forma aqui, vamos ilustrar dessa forma. São momentos de dificuldade, de aprisionamento, né? São momentos de luta extrema que a gente passa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Às vezes é um problema com o filho, mãe, né? Às vezes é um filho que está te aborrecendo, pai. Às vezes é o teu casamento, irmã, que não está muito legal. E às vezes você chega na igreja, você tem que fazer na cara de rica, né? Quando realmente você não está bem. E a gente passa por isso. A gente passa por dificuldades. E aí o sorriso vai embora, né? E aí a vontade de cantar também vai. A adoração vai embora. Porque quem aqui que, quando passou um momento de dificuldade, tá? Não teve esse tipo de esfriamento espiritual. Já não ora como devia de orar, já não louva como devia de louvar. Quando vai na igreja, vai às vezes porque tem que ir, senão o pastor vai perguntar. E aí quando a gente olha esse texto aqui, a gente vai ver que o povo foi restaurado. O sorriso voltou para a boca, ó. A alegria voltou. Foi num passe de mágica? Não. Eles fizeram duas coisas importantes. Esdras vai descrever, lá no capítulo de número 3 do livro de Esdras, no versículo 3, a primeira atitude que eles tiveram quando eles voltaram do cativeiro foi muito interessante, é muito didático para a gente, né? Diz que eles, no versículo 3 do capítulo 3, eles edificaram um altar ao Senhor. Quando a gente está no cativeiro, a tendência é a gente se esfriar, se esmurecer. Mas Esdras vai dizer que eles valorizaram a sua prioridade. Qual era a prioridade? Vou voltar do cativeiro, eu vou fazer igual o Júlio, vou trabalhar em 2 empregos. Não era essa. A realidade deles foi o quê? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Eu sinto a presença dele aqui. E aí o que eles fazem? A primeira coisa, eles edificam um altar. E o Senhor mandou dizer para algumas pessoas aqui nessa noite que é noite de você edificar um altar diante do Todo-Poderoso. É noite de você restaurar a sua comunhão, porque edificar altar é restaurar comunhão. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui que deixaram de orar, que é hora de voltar a orar. É hora de voltar a buscar ao Senhor. É hora de verdadeiramente você se aproximar dEle e restaurar a sua comunhão com Ele, para que Ele alegre o seu coração. Aleluia. E a segunda coisa que eles fizeram, a segunda prioridade,
eles firmaram os alicerces do templo. O templo estava destruído e eles agora firmam os alicerces. O que vem a ser isso? Eles restauram a comunhão com Deus, edificando o altar, e quando eles firmam os alicerces do templo, aponta para uma volta, um retorno à devoção, ao trabalho. Acredito eu, nos meus 18 anos como pastor de igreja, que não faltou momento em que um obreiro, um crente daqui da igreja, chegou no gabinete dos senhores e falou assim: estou passando um momento difícil demais. Me dá umas férias. Eu tenho uma função, eu tenho um carro, me libera. Deixa eu paradinho um pouquinho, porque eu estou passando um momento difícil. Pode ser que esteja alguém até aqui de férias hoje, de recesso. Dá uma licença. Mas aquele povo vai nos mostrar algo interessante. Aquele povo vai nos mostrar que eles firmam os alicerces do templo. Eles voltam a trabalhar. Eu quero contar mais uma situação para você. Eu trabalhava nos presídios com a minha mãe missionária, e a gente morava numa comunidade, eu ainda moro no Morro do Castro. Alguém conhece? Ore por lá, tá bom? Não fala para ninguém que eu moro lá, não. Valeu? Fica quietinho, por favor. Guarda segredo. E a gente começou a trabalhar nos presídios. Eu aceitei Jesus e comecei a trabalhar nos presídios com a minha mãe. Minha mãe já fazia esse trabalho. A intenção era amparar o preso quando saía da cadeia, porque não tem como arrumar emprego, acaba voltando para o crime, e a gente queria amparar essas pessoas e, ao mesmo tempo, também auxiliar as famílias com assistência jurídica. Quando o cara ia preso, a família ficava aqui fora passando maior prova. E a gente começou um ministério que depois se tornou uma igreja, e começamos a ganhar traficantes lá no nosso bairro. Você pode dar glória a Deus? Pois bem, minha mãe, com 1 ano e pouco de igreja, a igreja tinha algo, era muito, muito tremendo. Todos os cultos, no primeiro ano da igreja, eu não me lembro de um culto que alguém não aceitasse Jesus. Todos os cultos, tinha gente aceitando Jesus. E a igreja encheu demais. Mas com 1 ano mais ou menos, minha mãe vinha de um quadro de infidelidade no casamento com meu pai. Meu pai não é crente até hoje, e ela se separou do meu pai. E ela não se sentiu apta a continuar à frente do trabalho. Eu ainda, um jovem de 25 anos, coloquei no meu coração: não vou deixar fechar a igreja. Saiu muita gente foi embora, ficamos com alguns jovens, eu ainda solteiro, e umas 2 irmãs na igreja. A igreja era um local alugado, em cima de uma padaria, salão muito amplo, mas em cima de uma padaria, ainda meio precário. E o que aconteceu? Os obreiros foram embora, e eu chegava nos cultos, e se eu me emocionar, você não repara não. O mesmo banheiro que a igreja usava, como o prédio era precário, eram os mesmos que os funcionários da padaria usavam de manhã. E quando eu chegava na hora do culto para abrir a igreja, eu chegava nos banheiros, os banheiros estavam terríveis, imundos, igual banheiro de colégio público. E eu falava assim: eu não posso deixar as ovelhas que o pai me confiou usar um banheiro desse. E eu, na hora, antes do culto, ainda um assembleano bem tradicional, e eu de gravata, eu ia lavar os banheiros da igreja, irmão, sabe? Aí quando começava o culto, eu lembro da cena, sabe? Eu já estava todo massacrado, todo suado, sapato cheio de sabão, camisa toda massacrada. Mas isso já fazem uns 18 para 19 anos. A igreja está lá no bairro, estruturada, com ar-condicionado, com carro para levar os crentes em casa, uma doblô de ventre para levar os irmãos em casa, o prédio é próprio. E hoje a gente tem feito a obra de Deus. Minha esposa vai para a África, já foi para a Europa, eu fui para o Uruguai, e a gente roda o Brasil, quando Deus nos dá essa oportunidade, fazendo a obra de Deus. Saí da comunidade e Deus fez isso. Se hoje eu tenho uma família linda,
e Deus já fez tanta coisa na minha vida, foi porque eu entendi que na hora do cativeiro, enquanto eu trabalho para Ele, Ele trabalha para mim. Eu contei essa história para dizer para você que não é hora de tirar férias. Se você está hoje no cativeiro e você está em recesso, eu vim aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer para você: arregace as mangas, volte ao trabalho, porque a recompensa de Deus virá. Enquanto você trabalha para Ele, Ele restaura a sua casa. Irmão, enquanto você serve a Deus aqui, Deus liberta o teu filho. Pai, enquanto você está aqui, Deus providencia o sustento do teu lar. Com todo respeito, dá uma catucada no teu irmão e diga para ele: acabou as férias hoje, acabaram hoje. Volta ao trabalho hoje. Só quem está sentindo a presença de Deus que está aqui. Adore aí. Final do versículo 2, versículo 3, a Bíblia vai dizer, deixa eu correr um pouquinho. A Bíblia vai dizer o seguinte: então, a nossa boca se encheu de rico, a língua de cântico. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós vemos aqui, senhoras e senhores, duas reações. A primeira reação são dos povos, que quando o povo de Israel foi devastado, os povos ao redor, eles viram Israel, e a gente encontra na Bíblia, eles zombando onde estava o Deus de Israel, que não os livrou, né? Onde estava o Deus deles, que não era poderoso, enfim. Foi uma zombaria muito grande. Mas quando o povo sai do cativeiro, eles viram o que Deus tinha feito. E aí automaticamente eles vão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. O que eu entendo aqui? Eu entendo que eu e você passamos pela mesma situação. Eu entendo que eu e você muitas vezes somos zombados. Muita gente, a gente é considerado pela sociedade como um povinho, como gente ignorante, como gente até indouta. E aí a gente vê pessoas dizendo assim: é crente, olha lá, é crentezinho, né? E aí, às vezes na nossa vizinhança, há pessoas dizendo assim: olha lá a casa do crente, olha lá o crente, né? Olha o crente que o filho está nas drogas, olha o crente que a filha só volta de manhã, olha o crente que a esposa foi embora. Enfim, são situações em que as pessoas zombam de nós, mas nós também precisamos entender o quê? Que o Deus que nós servimos, Ele não deixa que a lágrima caia do rosto, sem que Ele verdadeiramente recompense. Entenda uma coisa nessa noite: Deus está dizendo para algumas pessoas que estão aqui, o Senhor está falando para algumas pessoas que estão aqui, que Ele vai te honrar, que Ele vai trazer honra sobre a sua casa, que Ele vai honrar a sua família, e os mesmos que zombaram de você terão que abrir a boca e dizer: grandes coisas fez o Senhor a ele. Os mesmos que zombaram vão ter que ver que Deus está na tua vida. Você pode dizer glória a Deus? Fala para quem está do seu lado assim: o tempo da honra está chegando para você. Aí a segunda reação aqui, irmãos, a segunda reação é no meio do próprio povo. O povo estava aqui, né, vivendo esse momento, e aí o versículo 3 vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Algo muito bonito, algo muito lindo, tá? E a Bíblia diz para nós em Romanos 12:15, vai dizer assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, né? Quem conhece esse versículo aqui? Já conhece, né? O maior problema, naquela época bacana, mas o maior problema da gente ver a reação entre os nossos é hoje, rapaz. A gente está passando por um período muito difícil, porque nem todo mundo se alegra com a vitória da gente. A gente está vivendo um momento da igreja que, às vezes é difícil você tocar num ponto desse, tá? Mas nem todo mundo fica alegre quando você vence. Tem gente que fica chateado. Tem gente que não gosta.
E aí, qual é a moral que a gente chega? Quando alguém vence na vida, no mínimo, a gente vai ter 2 tipos de pessoas que vão ter reações perto da gente. O primeiro são os admiradores. Vai ter gente que vai bater no teu ombro, vai dizer, parabéns. Mas vai ter gente que vai ficar chateado, que é invejoso, vai ter inveja. E aí, o que nos chama a atenção? Aquele povo se alegrou, porque a vitória era coletiva. É a pluralidade da bênção, né? Eu preciso entender o quê? Que se meu irmão vence, a vitória é minha também. Se meu irmão está vencendo, a vitória é minha também, tá? Não é a gente ficar nessa, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Não, vai me ver no palco. A gente precisa se alegrar na vitória do irmão. Nós somos uma família. Você traz a sua família que se agrega a uma família maior. Você trouxe a sua família que faz parte da família Oásis. E hoje nós estamos aqui. E a gente precisa entender o quê? A gente vê muito crente bobinho, irmão. Seja bobinho não, tá? Mesmo Deus que abençoou o teu irmão. Tem gente que fala assim, pô, mas eu estou aqui há mais tempo. Caraca, vou usar um termo de jovem. Caraca, eu estou aqui um tempão e a vitória dele chegou e a minha não chegou. Fica tranquilo, irmão. O mesmo Deus que abençoou ele vai te abençoar. Você crê nisso? Tá? E é assim que a gente vai ficar melhor. É assim que a gente vai vencendo. Então eu queria que você, sem nenhuma formalidade, você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim, eu vou me alegrar na tua vitória. E você vai se alegrar na minha. Não é esse negócio de quem te viu por baixo vai te ver por cima. Quem te viu na frente, quem te viu atrás vai te ver na frente. Que o mundo é uma roda gigante, que uma hora quem está embaixo vai para cima. Não é nada disso. Eu entendo o seguinte, que o mesmo Deus que abençoou um, vai me abençoar também. Que eu não preciso desejar o que o outro tem, porque o meu Deus é poderoso para me abençoar da mesma maneira. Então a gente pode dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Há um hino que diz assim, que tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Aleluia, eu profetizo nessa noite que tem coisa boa chegando, que tem algo acontecendo, que vem vitória de Deus para a tua vida, aleluia. Oh glória, aleluia. Vamos em frente. Versículo 4. Traze de volta os cativos. Perdão, vamos ler na versão revista corrigida. Faze-nos regressar do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Quantos aqui têm familiares que não são crentes? Você concorda comigo que se essas pessoas estivessem aqui, seria muito melhor servir a Deus? Amém? Assim foi com aquele povo. O povo regressa, mas foi uma porcentagem muito pequena. A maioria ficou lá. E aí eles voltam e eles falam assim, eu queria ter a minha família aqui, eu estou incompleto. E eles lembram de um fato que acontece uma vez no ano. As chuvas que acontecem, que descem do Hermon, que inundam os rios do Negueb, do deserto da Palestina. E eles falam assim, Senhor, como as chuvas vêm e inundam os rios, faz assim com a minha família. E aí quando cai uma gota de chuva aqui, a gente já fica apavorado. Mas uma gota de chuva em Israel, o judeu valoriza, porque ele sabe que a promessa de Deus está para se cumprir. Eu vim aqui ser portador de boas novas e dizer que vem chuva de Deus nessa noite para a tua casa. Vem chuva para a sua vida. Versículo 6, eu vou pular aqui por causa da hora. Fique de pé no seu lugar. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Eu vejo duas coisas interessantes aqui logo de início. Eu vejo primeiramente, quando a Bíblia diz que é o semeador. É aquele que não tem identidade, que não tem nenhuma descrição a seu respeito. Ou seja, qualquer um de nós pode ser um semeador, amém?
O Salmo vai conduzir agora, vai levar o povo para falar a respeito de semente, de colheita, porque era o forte de Israel, era o sustento de Israel. E aí a gente vai perceber que vai dizer que aquele que semeia, ele tinha duas características. A primeira delas é que ele estava andando. Diga comigo, andando. O semeador estava andando, fala forte, andando. Movimento, atitude, tá? Há um termo na física chamado inércia. A maioria sabe aqui o que quer dizer inércia. O corpo, quando ele persiste em estar no estado de repouso, ou seja, imobilidade, falta de movimento, isso é inércia, é algo parado. E às vezes, queridos, o cativeiro, as lutas da vida nos levam a uma inércia espiritual. Eu já vi muita gente dizer assim, já orei muito pela minha família, chega, não oro mais, chega, não consigo, não vejo jeito. Mas o que eu li no dicionário, pastores, a respeito da inércia há um parêntese, pelo menos no dicionário que eu li, eu acho que foi um informal, que dizia assim: até que uma força venha e estimule o corpo a sair dessa situação. E quando eu li, Deus falou claramente para mim assim: os semeadores inertes, eles precisam ser estimulados. E aí o que Deus falou para mim? Fala para eles que o meu Espírito Santo é que vai fazer eles saírem dessa situação. Deus nessa noite está trazendo movimento aqui hoje. Deus nesta noite está impulsionando você e dizendo assim, que os seus sonhos não morreram, que a tua família não está perdida e que você precisa se movimentar, porque só colhe quem semeia. E Deus está dizendo para você aqui: não desista da tua família, não desista do teu patrimônio. E a segunda coisa é que o semeador, ele estava chorando. É o que Charles Spurgeon vai transcrever como a oração líquida, o ministério das lágrimas. Quantas vezes a gente já não chorou com a família? A gente já não chorou por um marido, né, mãe? Você chorou quando você viu seu filho com más companhias. Chorou por alguém que ainda não se converteu. Chorou por alguém que está resistindo. Mas eu acredito que tem gente chorando, que tem gente que chorou e a pessoa está aqui hoje. E aí eu descobri por que o semeador chorou. Foi porque os mesmos grãos que ele semeava, ele iria sustentar a sua família. Então, por mais que houvesse também a dificuldade na hora da semeadura, ele entendia o seguinte: quando ele lançava a semente, ele entendia que aquela semente precisava germinar para que a sua família continuasse viva. No Antigo Testamento, o choro e a alegria estavam sempre muito próximos. Uma hora o povo chorava e daqui a pouco Deus fazia alguma coisa e o povo sorria. E Deus mandou dizer para algumas pessoas hoje aqui: no mesmo lugar onde você tem chorado, você vai se alegrar.